É de facto uma jornada e nós sabemos que a jornada é diversa e nós gostamos de diversidade ainda por cima. Então a Zero Waste Lab, só umas palavras breves, aplica a sua energia diária para a agregação de recursos, para a partilha de conhecimento, experimentação, soluções. É de facto uma jornada e nós sabemos que a jornada muito bom. É diversa e nós gostamos de diversidade ainda por cima. Então a Zero Waste Lab, só umas palavras breves, aplica a sua energia diária para a agregação de recursos, para a partilha de conhecimento, experimentação, soluções. Já pode continuar. Posso? Já acabou, faça. Eu estava agora aqui numa... Eu já estou a terminar. Obrigada, Cristina. Engenheira. Nós, Zero Waste Lab, visionamos um mundo obviamente sem lixo, mais justo e sustentável, acredita na oportunidade do momento e que todos fazem parte de um compromisso responsável e de impacto em cadeia. E este impacto em cadeia é isso mesmo. O que nós fizermos aqui, ele vai gerar alguma consequência. Foi possível lançar online a plataforma Ligação, rumo ao desperdício zero. Tem este propósito de juntar comunidades de ação, conhecimento e informação, junto a organizações, cidadãos dos vários setores da sociedade civil, inclusive a poder local, presidentes de junta, presidentes de junta de freguesia, associações da sociedade civil, lojas a granel, ativistas e cidadãos comuns que procuram até informação mais estruturada. É neste alinhamento que foi organizada a campanha Março, Mês de Granel. Foi lá que foi organizada um grupo de trabalho dedicado ao granel, que junta várias organizações nacionais, internacionais, lojas de bairro, a granel, ativistas, querem reforçar e esclarecer o benefício do granel. E é com este repto que passa a minha parceira inspiradora pela sua participação enquanto cidadã e da loja a granel. Agora apresentas tu. Obrigada. Muito obrigada. 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 Boa tarde. Muito obrigada por se juntarem a nós nesta data especial, Dia Internacional Lixo Zero. Muito obrigada também aos nossos convidados que aceitaram o nosso desafio e que trazem para a discussão diferentes áreas e diferentes níveis de representação pública. Este é um dia de celebração. E agora palmas outra vez. Em outubro, no lançamento da Ligação, estendíamos a mudança naquele estendal, podem vê-lo ali, e apesar do entusiasmo e da esperança daquele começo auspicioso e do arranque do grupo de trabalho do Granel na plataforma, a verdade é que estávamos longe, muito longe, de imaginar o que conseguiríamos construir juntos ao longo destas últimas semanas, neste março, mês do Granel. Ligámos em ação Portugal a uma iniciativa internacional, o Mois du Vrac, criada pela Réseau Vrac, que é uma associação internacional profissional dedicada ao granel, de sensibilização dos consumidores para a importância e vantagens do granel, articulando uma estratégia, comunicação e campanha digital comuns. Ligámos em ação este movimento a parceiros institucionais que se associaram a nós, Ligação Zero Waste Lab Maria Granel, e que desde a primeira hora quiseram apoiar esta causa. Fundação Carlos Gulbenkian, esta casa que nos acolhe hoje, a representação da Comissão Europeia em Portugal, a Associação Zero, a DECO. Ligámos em ação a pessoas e projetos extraordinários que ajudaram esta ideia a materializar-se. A Marta e a Lígia da Pegada, responsáveis pela divulgação frenética dos eventos, que se desdobraram em diretos e em criação de conteúdos com as lojas, com os embaixadores. A Caterine, do site agranel.pt, que nasceu de uma iniciativa da Ana Milhazzi e do Grupo Lixo Zero Portugal e que congregou e atualizou todas as lojas a granel no país. E nós vamos em quase 300 lojas, 300 espaços. A Rita Ramalho e a sua agência Segreener, que mobilizou a imprensa, os nossos embaixadores. A Isabel Silva, também nossa embaixadora, e a sua Do Bem, que divulgaram artigos e vídeos sobre o granel e até criaram um hashtag para partilha de hábitos a granel. Procurem, por favor, hashtag granel, ai que bem. A adesão e o impacto
têm sido excepcionais. Pausa para dar destaque a este número. Mais de 100 aderentes entre lojas, produtores, fornecedores, organizações, embaixadores. Uma palavra muito especial aos nossos queridos embaixadores que, tendo cedido o seu tempo, a sua disponibilidade, nos fizeram chegar mais longe e a mais pessoas com a força do seu exemplo e da sua inspiração. 93 eventos realizados em todo o país. E os verdadeiros protagonistas, as lojas a granel, mais de 50, no interior, no litoral, no centro, no sul, no norte, nas ilhas. As lojas familiares de proximidade, tantas vezes o único espaço comercial desse género em pequenas localidades, em centros históricos, em aldeias e vilas. A mercearia do bairro, no caso das cidades, o coração pulsante dessas comunidades, demonstrando na prática, no terreno, o inequívoco potencial de sensibilização e de transformação para a transição ecológica. Do workshop sobre iogurtes e bebidas vegetais, a alimentação macrobiótica ou 100% vegetal, às conversas com produtores locais, de degustações a trocas de sementes autóctones, de dias abertos plenos de atividades e concursos, a passeios na natureza, de diretos no Instagram sobre cosmética ou detergentes a granel, ou ainda sobre economia circular, a visitas a escolas, a participações em feiras e mercados. É impressionante e extremamente comovente a capacidade de mobilização e perceber o impacto destes espaços do ponto de vista ambiental, social e económico. Muitos parabéns e muito obrigada. O hashtag, também precisam de seguir este, Mês do Granel, conta com mais de 500 posts, vídeos, alguns dos quais feitos pelos próprios fregueses, que fizeram questão de protagonizar, gravar, editar pela sua loja preferida. Pessoas que todos os dias frequentam estes espaços e quiseram ter a sua fotografia com a moldura "Eu apoio o granel". Com alegria, com orgulho, com a certeza de que fazem parte e contribuem ativamente para uma causa que é maior do que o próprio granel. Um grupo, quer na ligação, quer no WhatsApp, também, com quase 90 pessoas ligadas diariamente, em que há trocas, desabafos, dúvidas, partilhas, construção constante de conhecimento. 31 resultados na imprensa e na televisão, incluindo participações das lojas e da organização em programas, que nos permitiram chegar a mais casas. Curiosamente, o que nos juntou foi exatamente aquilo por que lutamos e que queremos alterar. Uma regulação que, como vamos confirmar nas intervenções seguintes, está em contraciclo com o que se passa no resto da Europa e do mundo. Uma legislação ambígua, em vários casos obsoleta, dos anos 90, do início dos anos 2000, e que não reflete a evolução do granel, com vazios e omissões, e indiferente ao papel do granel na mitigação da tripla crise climática: a mudança climática, a perda da biodiversidade e a poluição e resíduos. Como explicar que, enquanto em França o granel está contemplado como direito no Código do Consumidor e obedece ao princípio de livre comércio, em Portugal tínhamos tantas restrições e proibições? Não podemos vender a granel nem arroz, nem farinha, nem azeite. São só alguns exemplos de imposição de pré-embalagem, em vez da regulação e fixação de boas práticas universais de higiene e de segurança. E isto por parte de um governo, o mesmo governo, que está comprometido com metas europeias de redução de resíduos e também de descarbonização da economia. E, portanto, hoje, além de celebrarmos, queremos também fazer ouvir a nossa voz e exigir mudança. A proposta de flexibilização que disponibilizamos para consulta através de um QR Code que está exibido não só na entrada, naquela mesa, e que depois podem, com a ajuda do vosso dispositivo, ler e a que podem aceder, é da autoria do Grupo de Trabalho para a Flexibilização do Quadro Regulatório Nacional do Granel, constituído por Susana Fonseca, da Associação Zero, Tiago Santos, fundador da Mercearia Castiça, Sílvia Soares, da Universidade de Aveiro, a que se juntaram mais tarde Paulo Fonseca, da DECO, e Sara Moraes Pinto, da Zero Waste Lab e Ligação. Ao longo de 2022, este grupo reuniu, investigou, sistematizou informação relativa às boas práticas e à regulação do setor a granel,
não só a nível nacional, mas também internacional, tendo redigido este documento que fez chegar à Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços em junho de 2022. Pretendemos, com este acesso público a este documento, lançar as bases para a redação de uma carta aberta que reative um grupo de trabalho parlamentar dedicado a este tema, que já existiu. O Granel está ao serviço da ação climática e é urgente a revisão do seu enquadramento legal para que se democratize e para que possa cumprir o seu papel e a sua missão. Contribuir para um sistema alimentar mais sustentável, ajudar as pessoas a reduzir o desperdício alimentar e prevenir a produção de resíduos. Março acaba amanhã, mas o espírito de união desta campanha permanecerá, porque, e como provou este mês do Granel, juntos temos mais voz e juntos vamos mais longe. Muito, muito obrigada. Sim. E agora temos a honra de poder assistir a um vídeo. A Lúcia Pereira, que é a diretora jurídica da Resovrac, da Associação Profissional dedicada ao granel com base em França, fez questão de gravar uma mensagem, fazer o enquadramento do quadro regulatório extremamente favorável que tem hoje em França, graças à sua iniciativa, e de deixar também aqui apoio a esta manifestação da sociedade civil. Vamos ver se conseguimos projetar. Pausa técnica. O Sr. João vem dar assistência. Vai acontecer. Ou seja, está mais do que provado que o financiamento até pode acabar, mas o projeto não acaba, não é? Nem os problemas, nem as oportunidades, não é? Faz parte. Não tem que ser isso mesmo. Eu acho que agora dá, não é? Não está a dar? Querem passar para outra parte? Sim, podemos terminar com... Podemos terminar com isto Sim. e fazemos já outra, pode ser? Sim. Ficamos à espera. Agora mexeu aqui. Vamos ver se tem som. Sim. É só que está sem som. O som está a sair no computador. Desculpem. É agora, é agora. Ok. J'essaie de vous parler en portugais. Je suis Lucia Pereira, directrice des affaires juridiques réglementaires de Resovrac et je vais essayer de vous parler en português. Boa tarde, o meu nome é Lúcia Pereira, sou a diretora jurídica da Associação Resovrac, que é uma associação francesa que tem 6 anos, que existe em França para estruturar, profissionalizar o setor da venda a granel em França, na Europa e no mundo. Temos 1.200 aderentes profissionais do setor da venda a granel, fornecedores de alimentos, produtos cosméticos, detergentes, etc., todos os produtos de grande consumo, fornecedores de serviços para facilitar o percurso de compras do consumidor,
distribuidores especializados na venda a granel. Temos presentes em 14 países, incluindo Portugal, Bélgica, Itália, Canadá, Estados Unidos. O nosso trabalho passa por ações de formações. Somos um organismo de formação certificado e desde há 6 anos que formamos os fornecedores, mas também os distribuidores, os comerciantes, às boas práticas de higiene, de informação sobre a venda a granel e a reutilização no sentido largo. Apostamos também em ações de networking regionais, nacionais, mas também internacionais, através dos nossos embaixadores e, por exemplo, temos uma fabulosa embaixadora em Portugal, que é a Eunice Maria Granel, que agradecemos muito por o trabalho que ela está a realizar em Portugal para o desenvolvimento do setor da venda a granel. Organizamos também uma feira profissional, vai acontecer no dia 14 e 15 de maio aqui em Paris, vai ser a 6ª edição e reúne os atores todos da venda a granel. Portanto, estão todos convidados a vir assistir a este evento em França, se estiverem disponíveis. A nossa missão, então, é promover, incentivar a venda a granel junto dos cidadãos, das empresas, dos municípios, dos poderes públicos, dos médias também. Em França, graças às nossas ações que temos desde há 6 anos, temos um marco regulatório muito, muito favorável à venda a granel aqui em França. Temos uma definição da venda a granel que nos permite de avançar sobre vazios jurídicos que podem constituir restrições à venda a granel. Essa definição está agora no Código do Consumidor francês. O nosso Código do Consumidor também consacrou desde 2020 o direito do consumidor de ser servido ou de utilizar um recipiente reutilizável, com regras muito claras aqui em França sobre a responsabilidade do fornecedor, do distribuidor, mas também do consumidor, sobre a limpeza e a adaptação do recipiente ao produto. Temos também um decreto que inscreve o princípio que todos os produtos podem ser vendidos a granel, exceto aqueles que não podem por motivos de saúde pública, que têm que ser muito bem justificados. O projeto está agora em preparação, o projeto que vai dar uma lista dos produtos que não podem ser vendidos a granel. Ele está notificado à Comissão Europeia e Resobrac trabalha para levantar as restrições que não nos parecem justificadas, como, por exemplo, hoje não podemos vender leite a granel, e não nos parece justificado. Já levantamos várias restrições, por exemplo, aqui em França é possível comprar azeite a granel. Levantamos também a restrição sobre as sementes de chia e sobre alguns produtos secos IGP, como a Riz de Camargue, Lentilles du Puy. Também temos uma lei que existe desde 2021 que impõe aos comércios que têm uma superfície superior a 400 metros quadrados de dedicar daqui a 2030 20% dessa superfície à venda a granel. Temos um decreto que também impõe hoje aos fornecedores, aos distribuidores, de colocar no mercado uma quantidade mínima de embalagens reutilizadas. Hoje sabemos calcular as embalagens recicladas, mas também vamos ter que calcular as embalagens reutilizadas e o Ministério do Ambiente aqui em França já publicou uma metodologia para calcular as embalagens reutilizadas. Estamos ainda a trabalhar para inscrever melhores práticas para levantar as restrições que não são justificadas, os vazios jurídicos, por exemplo, a obrigação de rotulagens,
riscos de contaminações, limpeza dos equipamentos, rastreabilidade dos produtos, etc., etc., para dar mais confiança na granel e para incentivar o consumidor a consumir a granel. No ano passado, em 2022, a Réseau Vrac lançou em França pela primeira vez uma campanha que se chama Le Mois du Vrac, no mês de março, para sensibilizar o cidadão, o consumidor, para a importância, as vantagens do granel, como a espantosa adesão por parte da sociedade, dos poderes públicos, das lojas em todo o país. Este ano foi a segunda edição aqui em França, que também se está a culturar hoje no dia 30 de março, e foi com uma grande felicidade e muito, muito orgulho que recebemos o pedido de parceria de Portugal, através da plataforma Ligação, que coordenou a iniciativa Março, Mês do Granel. Queremos dar-vos os parabéns pelo impacto que estão a gerar, pela quantidade de pessoas e projetos que conseguiram mobilizar. Esperamos sinceramente que consigam, com este exemplo, pressionar, influenciar a atualização da regulação aí em Portugal, a regulação do granel, seguindo o exemplo francês e europeu. E esperamos também que esta primeira edição de março, o mês do granel, é a primeira, mas também vai haver muitas outras, como nós também estamos a tentar fazer aqui em França. Muito obrigada, desejo-vos um excelente evento e até breve. Bom, exato. Bom, agora estou com o comando. Isto é uma confusão. Bom, obrigada à Lúcia Pereira. Não pôde de facto estar em direto, mas acho que deixou muitas pistas e pontos importantes para este debate. Nós vamos passar para o painel com os convidados, em que, como eu disse, é muito importante o nível de aproveitar quem está aqui presente connosco, mas será muito o espaço também de questionamento pela audiência. E, portanto, convidava agora para se sentarem aqui ao pé de mim a Susana Fonseca da Zero, o Paulo Fonseca da Zero, o Luís Madureira Pires dos Cidadãos Ativos, também, por favor. E vamos ter numa chamada Zoom, que vamos lá ver como é que isto corre, mas a representação da Comissão Europeia, podem-se sentar. Pronto, obrigada. Sim, pode ser. Sim. Vamos ter a ligação à Comissão Europeia, a Ivan Ramalho. Ivan Azevedo, exatamente, e vou só fazer uma breve apresentação. Antes de mais, agradecer o facto de ter tido esta disponibilidade e estar presente no nosso evento em direto e por Zoom. Está-me a ouvir bem? Boa. O Ivan Azevedo é um Policy Officer para a contratação pública ecológica, jurista de formação, está a auxiliar a equipa dos microplásticos numa eventual iniciativa legislativa para combater a poluição provocada por pellets de plástico. Faz parte da direção para a ação climática. E deixo este enquadramento, passo-lhe a palavra, que muito queremos ouvir. Obrigada. Muito boa tarde. Conseguem ouvir-me? Sim. Sim? Mais ou menos? Um bocadinho mais alto. Mais alto? Sim. Deixa eu ver se eu consigo. Eu talvez... Não se preocupe, não é de si. É daí? Conseguem ouvir-me agora? Bastante bem. Ouvem melhor? Bastante bem, sim? Obrigado, sim. Ok. Então, muito obrigado pelo convite. É de facto, portanto, há razões para dar os parabéns à organização.
Da pouca experiência que tenho, vejo que o movimento associativo noutros Estados-membros, noutros países e noutros lugares do mundo é normalmente mais forte do que em Portugal, mas vejo que vocês estão com toda a energia e por isso vos dou os parabéns. Foi com alegria que aceitei este convite, não que eu seja propriamente especialista em granel, nem mesmo em resíduos, nem em embalagens, mas quando me disseram que era para falar em português, portanto eu estou aqui na comissão há 8 meses, portanto, em português, mas logo a seguir arrependi-me, porque disse, bom, eu estou habituado aos conceitos a falar em inglês e em francês, e agora vou ter que rever tudo em português. Portanto, se der algum erro, não me levem a mal. Ou se tiver que utilizar alguma expressão em noutra língua, não me levem a mal. Portanto, cumprimentar os membros os meus colegas de mesa e começar, entrando no tema, começar por dizer que tenho boas e más notícias. Portanto, começando pelas más, é que não existe propriamente uma política estruturada de venda a granel aqui ao nível da União Europeia. Portanto, não se encontra um plano de ação, não se encontra nada sobre propriamente a venda a granel, que é uma coisa que não tem só a ver, como vocês, portanto, já várias pessoas que referiram isso, e a Lúcia Pereira referiu isso, não é só uma questão ambiental, é também uma questão portanto, de higiene, de saúde pública, portanto, é uma coisa, é um aspecto transversal. Eu posso falar-vos, apesar de não haver nada aqui na Direção-Geral do Ambiente, propriamente sobre o granel, e uma política estruturada, há, como vocês sabem, no âmbito do Plano de Ação da Economia Circular, que foi apresentado pela Comissão em 2020, há uma série de medidas que beneficiam, portanto, que vão ao encontro das pretensões e dos vossos objetivos. Antes de ir em concreto à proposta legislativa que provavelmente mais diretamente diz respeito à venda a granel, não posso deixar de dizer que no âmbito deste Plano de Ação da Economia Circular já muito foi feito pela Comissão, muitas propostas foram apresentadas e destaco nomeadamente o regulamento das baterias e dos resíduos de baterias, que é um marco, eu julgo é um marco na legislação europeia, porque pela primeira vez aborda, ou vai tentar abordar um produto durante todo o seu ciclo de vida, não é? Desde o nascimento até ir para a reforma. Outro instrumento muito importante que, portanto, a proposta já foi apresentada, está em negociação no Parlamento e no Conselho, é o regulamento do ecodesign. O regulamento do ecodesign é extremamente importante. Portanto, sei que vocês estão muito ativos e ainda bem, portanto, convido-vos a todos a participar. A Comissão lançou agora, está a decorrer uma consulta pública para se definir quais são os produtos que devem ser priorizados para a definição dos requerimentos de ecodesign. Portanto, convido-vos a todos a participar nessa consulta pública. Mas entrando diretamente agora na proposta legislativa que foi apresentada no final de novembro e que é, como sabem, portanto, a proposta de regulamento das embalagens e dos resíduos de embalagens. Como disse, é uma proposta que deriva do compromisso que a Comissão assumiu em 2020, quando apresentou o Plano de Ação da Economia Circular. No Plano de Ação, de facto, a Comissão já dizia que se comprometia a apresentar medidas com vista à redução do número de embalagens e dos resíduos de embalagens, apostando na concepção, portanto, no design das embalagens, para melhorar os níveis de reutilização e reciclagem, reduzindo a complexidade das embalagens em termos de materiais utilizados no seu fabrico e introduzindo também requisitos para a inclusão de plástico reciclado no fabrico das embalagens.
obviamente que isto está alinhado com a estratégia europeia para os plásticos, e a Comissão, na altura, em 2020, assumiu também o compromisso de tornar portanto, todas as embalagens, incluindo as de plástico, reutilizáveis ou totalmente recicláveis até 2030, desde que, há sempre um mas, desde que isso seja economicamente viável. Quais são os problemas no campo, portanto, no campo das embalagens? Vocês sabem, portanto, tão bem ou melhor do que eu. Portanto, há um nível elevado e crescente, portanto, de embalagens e de resíduos de embalagens. Todos nós notamos, quando fazemos, sobretudo, até compras online, eu fico sempre, cada vez fico chocado com o número elevado de embalagens que são evitáveis, com o tamanho das embalagens, caixas dentro de caixas, todos nós experienciamos isso já. Outro problema também são as barreiras à circularidade das embalagens. Portanto, o aumento do número de embalagens que são desenhadas de modo que inibem a reciclagem. Por exemplo, há embalagens, ainda no outro dia recebi por um teclado uma caixa e é normal, não é? Agora portanto, é moda haver uma espécie de um ímã dentro da embalagem de cartão, é mais simpático, mas na verdade aquilo depois para reciclar, portanto, causa problemas. E depois também há outro tipo de barreiras, como podem imaginar, a presença de substâncias perigosas, e, portanto, a profusão também de esquemas de etiquetagem, portanto, que confundem os consumidores na altura de colocar nos diferentes contentores, a coisa não é propriamente fácil. Sabemos, e também já foi referido por vocês aí, que o número portanto, a geração de resíduos per capita assume números assustadores. A tendência, como sabem também, é para aumentar. Com este regulamento, a Comissão espera poder regressar em 2030 aos valores, aos números, ou um bocadinho até mais abaixo, aos valores de 2018, em termos de resíduos de embalagens. Desta vez, a Comissão, este regulamento não é uma novidade, não é? Vocês sabem que anteriormente está em vigor a diretiva também das embalagens e dos resíduos de embalagens. A Comissão desta vez optou por apresentar um regulamento, porque a experiência com a diretiva não foi, como podem calcular, boa. A diretiva foi de muito difícil execução. Na verdade, talvez por culpa também da Comissão, mas também das outras instituições, do Conselho e do Parlamento, os requisitos essenciais não ficaram muito bem formulados, ou pelo menos não de forma satisfatória, e sendo uma diretiva, portanto, as obrigações recaíam sobre os Estados-membros, pois cada um transpôs à maneira, nos tempos e à maneira que quis, e portanto não houve grande harmonização aqui. Com o regulamento, as coisas, esperamos nós, vão mudar muitíssimo, desde logo porque as obrigações são dirigidas aos operadores económicos diretamente e não aos Estados-membros. E depois, claro, há uma série de regras, uma série de novidades neste regulamento que não existiam. Conseguem ouvir-me, não? Estou a ver a tocar no microfone? Consegue-me ouvir? Sim. Sim, consigo. Ivan Azevedo, acho que está a dar-nos muita informação muito útil e acho que muito importante para todos que estamos a assistir. Obrigada. Nós vamos aqui ao painel para fazer aqui uma ronda breve também pelos restantes convidados, para depois darmos aqui ainda espaço ao diálogo. Muito obrigada. Neste seguimento, vou apresentar aqui.
apresentar a Susana Fonseca, da Zero, que tem desenvolvido a sua atividade sempre na área da Sociologia do Ambiente, tendo colaborado em vários projetos de investigação sobre os temas da percepção de risco, representações sociais, movimentos sociais, energia e ambiente e saúde. É membro da direção da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, e coordenadora da área temática Sociedades Sustentáveis e Novas Formas de Economia. E aproveito também para agradecer publicamente todo o contributo, todo o apoio nesta questão e no grupo de trabalho. Posso dizer-vos que se não fosse a Susana não teria existido e, portanto, deu-nos também aqui grande alento e grande esperança e grande força. Portanto, muito obrigada. Na sequência desta intervenção, e gostava de te colocar logo aqui uma pergunta de abertura, tendo esta percepção de que há um enquadramento europeu, metas, diretivas europeias, o Pacto Ecológico Europeu, em especial ambição climática, plano de ação para a economia circular, agricultura verde, estratégia do prado ao prato, tendo em conta o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, promoção de um consumo e produção mais sustentáveis, uma série de medidas para a prevenção de resíduos, o manifesto Refill, com tantas políticas públicas favoráveis, porque é que parece que nós continuamos nesta estagnação e até numa certa regressão em relação ao granel? Portanto, porque é que não temos um marco regulatório mais favorável? Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigada, Eunice, pelas tuas simpáticas palavras, que não são efetivamente totalmente verdadeiras. De facto, isto foi um trabalho de grupo e assim é que deve ser, e portanto esperemos que agora, de facto, através também da ligação, consigamos aqui otimizar e alargar em termos de intervenção. Porquê é que, indo diretamente à pergunta, porque também não temos muito tempo, porquê é que não temos um enquadramento mais positivo? Eu gostei de ouvir o Ivan. Nós conhecemos bem, estamos a acompanhar o regulamento de embalagens e resíduos de embalagens e sabemos que esse regulamento tem, de facto, até um enquadramento bem mais interessante do ponto de vista de promover a prevenção da produção de resíduos. Está muito aquém do que nós desejaríamos, tem imensas falhas, mas não vamos ter tempo de debater isso aqui, porque não é o tema, mas, de facto, os sinais estão lá e, como disseste, Eunice, há muitos documentos que estão a dar esse sinal. Em Portugal, infelizmente, nós estamos mesmo a regredir. Pronto, não é só uma sensação, estamos mesmo, semana passada, penso que sexta-feira passada foi publicado o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos, sim, PERSU, 2030, e aquilo que lá está é que pela primeira vez desapareceram metas de prevenção. Portanto, nós tivemos sempre metas de prevenção nunca cumpridas. Também é verdade seja dita. Exato. Mas estavam lá, em termos de sinal político. E no momento em que a própria União Europeia aponta nesse sentido, a única coisa que nós temos lá é a luta pela estagnação. Ou seja, nós não produzirmos mais em 2030 o que estamos a produzir agora. E isso, obviamente, do nosso ponto de vista, é o sinal errado. Porque nós só temos aumentado a produção de resíduos porque não temos feito nada na área da prevenção. Portanto, nós temos muitas coisas em papel. Chegámos a ter um plano de prevenção da produção de resíduos, mas que nunca saiu do papel. E estas coisas, a prevenção, portanto, toda esta componente da redução, da reutilização, são áreas que desafiam grandes interesses que neste momento os seus negócios estão a funcionar em pleno. Portanto, a prevenção vem questionar esses negócios. E, obviamente, qualquer passo, e nós vemos isso agora a nível europeu, e aliás a Comissão Europeia cedeu imenso, porque houve uma pré-proposta que foi tornada pública, que não era oficial, mas que era muito mais interessante do ponto de vista de metas de prevenção, portanto, de redução e de reutilização, e que depois regrediram também, portanto, a própria Comissão Europeia regrediu por pressão de determinados lobbies, portanto, cedeu a esses lobbies, portanto, é isso que nós estamos a ver até agora, em termos da negociação europeia, que tudo aquilo que questiona o descartável e a otimização do descartável tem sempre que enfrentar análise de ciclo de vida, um conjunto de estudos feitos pelos próprios interessados em defender determinadas opções e que depois são usados, digamos assim, para influenciar as políticas que saem. Pronto, depois saem destes debates, não é? E é sempre uma grande diferença de recursos, ou seja, obviamente nós também estamos a tentar fazer os nossos estudos, nós estamos a tentar apresentar os nossos dados, mas é muito difícil muitas vezes contrapor aquele tipo de intervenção e os recursos que estão do outro lado.
E, portanto, de facto, não tem havido, em Portugal em particular, não tem havido visão política, portanto, a prevenção está lá porque tem que estar, faz parte da hierarquia, portanto, mete-se lá, mas não há, de facto, uma vontade política de intervir. E nestas áreas, depois é necessário trabalhar em pequenas coisas, quer dizer, nós podemos gerir resíduos queimando-os em incineradores, que é, construímos soluções centralizadas, que aliás são normalmente muito apelativas até para os nossos decisores políticos, porque são soluções simples, muito limpas, não têm que interagir com quase ninguém, só tem que ter uns contentores e aquilo depois é canalizado para um sítio, ou podemos ir avançando para soluções que são muito mais capilares, não é? E que requerem um trabalho regular, diário, quase de contacto, e que, portanto, é uma outra cultura, e aquilo que nós vemos, e isso, lembro-me perfeitamente de debatermos isso, e pelas reuniões que tivemos também em termos políticos sobre a questão do granel, nós apercebemos que há aqui também um grande desconhecimento. E esta questão que o Ivan também referiu, da higiene e segurança, não é? Que é sempre apresentada, e que tem que ser levada com seriedade, atenção, mas não é nenhum bicho-papão, quer dizer, nós vivemos anos e anos com a reutilização e não morriam pessoas, não havia casos graves. E agora temos muito mais conhecimento, portanto sabemos muito melhor como evitar estes problemas. Portanto, e este, por exemplo, é um dos argumentos que anda neste debate europeu no âmbito do regulamento, que é esta ideia de que, de algum modo, a reutilização, ou até através da redução, nós vamos pôr em causa a saúde das pessoas. Pronto, e isso não se coloca já hoje em dia, e certamente, tal como nós conseguimos, enquanto sociedade, otimizar os sistemas de descartável, porque eles estão otimizados, não vamos dizer que não, para determinados interesses, não é? Nós agora também temos que fazer um bocadinho esse caminho, de otimizar também os próprios sistemas de redução e de reutilização, porque nós passámos anos sem investir a esse nível, não é? E, portanto, é toda uma mentalidade que tem que mudar, e há muitos bichos-papões, não é? Muitos receios que, em França, porque é uma cultura diferente e porque há, de facto, até do ponto de vista cívico, uma ação muito mais marcada e que puxa muito mais a carroça, se me permitem a expressão, é mais fácil avançar. Em países como o nosso, onde, de facto, e uma das questões que, daí estar tão satisfeita, de facto, pela aliação, por este projeto e por todo o trabalho que já está a ser feito, porque uma das coisas que eu sempre defendi, e a Eunice sabe isso, é que o setor do granel tem que se organizar. Para poder fazer, um pouco como a Réseau Vrac faz em França, não é? Para defender os seus interesses, porque do outro lado eles são muito bem defendidos. Portanto, nós precisamos cada vez mais trabalhar em redes e de nos juntarmos para aquilo que conseguimos. Portanto, é com grande satisfação que vejo agora este trabalho, porque nós vamos precisar muito disso, de desconstruir os mitos. Às vezes não é por mal. Portanto, não é uma questão nem de corrupções, nem de más intenções, é desconhecimento puro. O sistema atual está funcional, controlado, apresenta todas aquelas justificações de que é tudo muito limpo, muito higiênico, muito maravilhoso, e, portanto, nós agora temos um bocadinho que demonstrar que isto também acontece do outro lado. E aí levar a que as políticas sejam mais ativas. E também, em Portugal, temos um problema, eu acho que eventualmente em França não acontece tanto, que é... eu acho que há mais receio, eu sinto isso, já senti isso várias vezes em várias discussões, há algum receio de apoiar as empresas mais pequenas. É quase como se fosse desigual. Às vezes fico um pouco surpreendida com este tipo, porque nós vemos noutros países exatamente o oposto. A tentativa de apoiar pequenos negócios, pequenas empresas, startups, mas não é, porque se for uma startup de inovação e tecnologia até tem apoio, não é? Mas se for assim uma coisa mais, um pouco diferente, já não tem. E, portanto, esta cultura também de percebermos que, de facto, há movimentos que têm que ser apoiados e que não deve haver vergonha, digamos assim, de os apoiar, mesmo que haja outras empresas que estão no mesmo negócio, mas já estão que têm fundações já mais fortes, etc. Nós não devemos ter medo. A Itália apoia, também não sei se depois funciona muito bem, mas pelo menos do ponto de vista do discurso está lá, apoia a criação de lojas a granel, com um pequeno financiamento. Quer dizer, nós andamos a gastar dinheiro do fundamental, às vezes tão mal gasto. Porquê é que não se faz esse tipo de apoio? Porquê é que os municípios, que andam sempre a queixar-se, têm imensos resíduos que têm que depositar em aterro, e quando se tenta aumentar a taxa de gestão de resíduos, reclamam imenso porque não têm imensos resíduos? Porquê é que os próprios municípios não investem também em apoiar este tipo de iniciativas que reduzem a quantidade de resíduos que acabam a ser produzidos? Portanto,
há de facto aqui toda uma cultura que tem que ser criada. Estas campanhas são muito... Os meses do granel eu acho que são muito importantes por esta componente de facto de demonstrar que este setor existe, que está aqui, que já tem resultados, ou seja, que já está a criar emprego, já tem muitas lojas, já apresenta soluções para muitas pessoas, também para criar um bocadinho a importância económica, que nós sabemos que é um fator sempre importante em termos de passar a mensagem, demonstrar que é de facto um setor importante e que deve ser apoiado. Portanto, é de facto um caminho longo. Vai depender também um bocadinho, se calhar, daquilo que vier via regulamento, portanto, aquilo que conseguirmos no final, se conseguir aumentar a ambição das metas de redução e de reutilização, acredito que o próprio granel também evoluirá mais rapidamente. Se infelizmente ficarmos pelas metas que temos neste momento, tenho as minhas dúvidas, mas pronto, continuo otimista, mas tenho dúvidas. Para já, se calhar chega, não é? Obrigada. Ótima intervenção. Paulo, passávamos a si, da representação do consumidor, e pegando nas palavras um bocado da Lúcia, não é? Que é porque é que o granel não está neste código do consumidor e como é que vocês veem esta... O que é que a DECO tem feito? Bar, tratem-me por tu, porque senão estamos aqui por uma idade que eu espero não ter ainda. Antes de mais, felicitar imenso por este trabalho de estar aqui convosco. Naturalmente, para uma associação de defesa dos consumidores como a DECO, existe sempre aquela questão e aquela premissa de, na verdade, uma associação de consumidores defende o consumo e, portanto, não se pode sentar numa lógica de sustentabilidade. É mentira, porque, na verdade, todo o trabalho que nós temos desenvolvido é sempre um trabalho em prol do consumo sustentável. E neste momento estamos num paradigma muito grande e os consumidores estão de facto com uma pressão muito grande porque está-se a colocar toda a tónica também sobre o comportamento do consumidor. Eu sou jurista e, portanto, tem que ser para esta lógica, e há pouco víamos a carta aberta e para mim faz muita confusão porque é que ainda não se fez nada neste aspecto, quando a questão é muito simples. Basta simplesmente o nosso legislador criar o princípio de que, na verdade, há uma obrigação de garantir que todos, neste caso, os estabelecimentos comerciais disponibilizem espaços a granel dentro de determinadas características e depois fazemos aqui uma espécie de fitness check, ou seja, vamos verificar a legislação que existe, saber se faz sentido manter-se ou não e, sobretudo, repensar os princípios da segurança, da saúde, da higiene e colocar aqui alguns selos, nomeadamente a proteção ambiental, o consumo sustentável, que também deve ser um selo que deve ser importante para perceber a revisão de se vamos ou não disponibilizar um determinado produto a granel. É tão simples quanto isto, não custa assim muito. E eu tenho que aqui dizer que, de facto, os esforços da Comissão Europeia são muito louváveis, mas nós temos que perceber que um processo comunitário demora, por vezes, anos. E nós temos uma proposta da Comissão e, naturalmente, vamos encontrar muita resistência, eu não digo no Parlamento Europeu, mas muitas vezes no Conselho. E que implica que, muitas vezes, os regulamentos, as propostas ficam por ali e não avancem. E este é sempre o nosso seio. E aquilo que dizemos em Portugal é que é uma oportunidade para o nosso legislador para, efetivamente, estar à frente. E é tão simples quanto isso que nós, já em 2020, ou seja, já durante a pandemia, apresentámos efetivamente uma proposta porque considerávamos que o consumo sustentável é um direito do consumidor. E podemos sempre pensar, bom, mas já existe, já está previsto. Não, enquanto não se definir enquanto direito, não vamos impor obrigações às empresas, não vamos impor obrigações aos restantes. E isto é extremamente importante, porque se não partimos do princípio, não conseguimos avançar para isso. E nós temos sempre a lógica de colocar no consumidor a ideia, mais informação, melhor comportamento. Não é verdade. A informação é de facto importante, mas de que serve a informação se eu não tenho o direito por trás? Eu tenho que ter o direito, claro, de poder reutilizar. E reutilizar não significa eu chegar efetivamente ao supermercado e ter um espaço a granel onde posso utilizar e levar o meu recipiente, ou então fazerem mal, como fazem muitos estabelecimentos, que é dizer, sim senhor, nós admitimos a reutilização, mas tem que adquirir primeiro este recipiente que nós vendemos e só depois é que pode fazer. Isto não faz sentido, não é? E, portanto, há muitas vezes aqui um aproveitamento por parte das empresas e acabamos por tornar pernicioso aquilo que é o objetivo do granel, porque nós colocamos o granel e a ação climática no mesmo plano e, de facto, há uma relação muito importante. Porquê? Porque com o granel nós estamos aqui a resolver, ou pelo menos a atenuar, dois problemas essenciais. O problema do desperdício alimentar,
Porque todos nós sabemos que, efetivamente, quando adquirimos determinadas embalagens, e houve, nos anos 90, uma lógica de facilitar a vida ao consumidor, de lhe tirar tempo, porque ele tem pouco tempo e, portanto, que tal colocar-lhe já tudo embalado é mais fácil para ele, mas aqui levamos ao desperdício, porque efetivamente se eu preciso de X gramas de farinha ou de X gramas de açúcar para utilizar, se calhar se eu vou comprar aquele pacote que não vou utilizar durante o ano, não só vai passar o período de validade, não vou utilizar, portanto há uma lógica aqui de desperdício. Mas ao mesmo tempo também nada serve efetivamente colocar esta lógica de evitar o desperdício, se ao mesmo tempo também não evitamos, se evitamos, ou pelo menos queremos evitar a produção de resíduos, porque se efetivamente eu tenho também a disponibilização do granel, mas não levo nenhum recipiente para reutilizar na obtenção, eu estou a criar mais resíduos e também não resolvemos o problema. Portanto, estas duas faces têm que caminhar conjuntamente. E, na verdade, ainda há pouco falava com a Susana que nós, na nossa legislação, temos, de facto, uma mera prerrogativa das grandes superfícies em disponibilizar o granel. Só temos uma obrigação de permitir a reutilização. E falamos das grandes superfícies, o que significa que se eu estou a falar de uma loja, por exemplo, de produtos de cosmética, por exemplo, ou de outro tipo de produtos, e que efetivamente estabeleçam um espaço de granel, neste caso o estabelecimento tem toda a liberdade de cobrar pela utilização de um determinado, até do acesso ao granel, sobretudo obriga-me a comprar, porque eu só posso utilizar um produto ou reencher determinado shampoo ou um gel de duche com aquele recipiente, porque eu não posso levar um recipiente de casa. E nós todos sabemos que isto de facto não faz sentido. E isto leva inclusivamente a outra questão, eu vou tentar também ser breve para não travar aqui o debate, que é a lógica do aproveitamento, muitas vezes, que se coloca em matéria de alegações ambientais. Porque nós hoje estamos a ser inundados com alegações ambientais e falamos muito do greenwashing, mas até que ponto é que os consumidores sabem ou não identificar uma situação de greenwashing ou de práticas que são lesivas para o consumidor? E na verdade, e estamos a falar de uma proposta que a Comissão apresentou agora, mas somos totalmente inundados por alegações em variadíssimas ordens e isto tem de facto que ser visto. Para nós temos que trabalhar logo no início na promoção e, sobretudo, não podemos desconsiderar o facto que estamos atualmente a viver uma crise financeira muito importante, onde estão a ser adotadas medidas que colocam pressão nos preços ao consumidor, mas na verdade muitas das más práticas ocorrem nas promoções para tentar tornar mais barato, ou eu até vou dar o exemplo de uma prática que nós estamos a pressionar imenso para tentar resolver, que é a prática da reduflação, em que o granel resolve, porque a reduflação é simplesmente apresentar a mesma embalagem, mas com menos produto. No granel é simplesmente o consumidor levar aquilo ou pagar aquilo que de facto está a comprar pelo preço que é justo. Há um trabalho que tem que ser feito, há um trabalho comportamental por parte do consumidor, mas há um trabalho também de resolver e de obrigar as próprias empresas, porque naturalmente o mercado só vai funcionar e o granel só vai funcionar quando de facto se tornar por princípio uma obrigação que tem que ser determinada pelos espaços, pelos estabelecimentos comerciais. Naturalmente que temos que adaptar sempre a legislação às circunstâncias específicas dos estabelecimentos. Para a DECO não está aqui em causa o comércio. O comércio local, atenção, tem uma importância fundamental e as lojas a granel têm uma importância porque, para além do granel, também tem uma lógica de proximidade, tem uma lógica de escoar determinados produtos, efetivamente, porque estão mais próximos do produtor e tem uma vantagem ainda. É que nós falamos sempre e temos ouvido falar muito até a nível da especulação nos preços que são praticados na produção, na distribuição, no retalho. E nós sabemos que muitas vezes o encarecimento do preço, seja devido ao aumento do preço da energia, por exemplo, tem a ver com o transporte e, naturalmente, quando falamos do comércio local, há determinados custos que são retirados e, portanto, há aqui uma vantagem para o consumidor. A questão é, se estamos todos no mesmo barco, é que ainda não chegámos à ilha, não é? E, Exato. portanto, aqui temos que partir de um pressuposto. É preciso ação e eu apelo a todos que esta carta é de facto fundamental. Acho que devemos ir mais longe e fazer um pouco o trabalho, às vezes, que temos que fazer aos decisores políticos. É apresentar mesmo a iniciativa, dizer mesmo de facto o princípio, como é que deve estar escrito, onde é que deve estar escrito e de facto também
fazemos este trabalho, este fitness check, que é olhar para os produtos que ainda não podem ser vendidos a granel, com as evidências que conseguimos demonstrar, ter estes princípios sempre inerentes, ou seja, o princípio da segurança, da higiene, da saúde, da proteção ambiental, e avaliar os produtos e transformar aquilo que tem sido a exceção numa regra. O granel numa regra, a exceção aqueles produtos que, por uma razão simplesmente forte, não podem mesmo ser colocados a granel, e mesmo assim pensar se de facto estes produtos não podem ser colocados, podem mesmo ser colocados a granel, desde com determinadas circunstâncias, nomeadamente através da utilização assistida, por exemplo. Eu deixo para mais tarde, senão nunca mais me cala. Obrigada. Obrigada, Paulo, também. Bom, acho que são mesmo contributos importantes e acho que este é um momento favorável para agarrarmos esta carta, de podermos efetivamente fazer uma co-criação, que é como nós costumamos trabalhar, e, portanto, vamos disseminar e convidar a todos para conhecer, aliás, já estão aí a proposta, e redigir um documento final, e contamos com o vosso apoio, que lá está. Portanto, nós abríamos agora ao privilégio de estarmos juntos e a questões que possam ter. Também sabemos que vai estar presente o Ministro da Ação Climática, Ambiente e Ação Climática, que está a chegar, mas de qualquer forma podemos iniciar este diálogo. Perguntas? E eu agora vou para aí. É sempre difícil. Uma primeira pergunta. Ok. Obrigada. Boa tarde. O meu nome é Mónica. Bom, se não perceberem o meu português, digam, vou tentar repetir, ou então dizer em inglês, talvez. Eu sou polaca, por isso pode ser que não seja o meu português o melhor. De qualquer forma, estou aqui por minha conta própria, embora trabalho na Fujitsu, onde estou a representar o grupo de SDG 11, não sei se conhecem todos os Sustainable Development Goals, e sou o líder do SDG 11. Portanto, promovemos e falamos muito sobre consumismo, como mudar nossos hábitos, como reduzir o nosso lixo, pronto, mais ou menos esse tipo de temas. E venho aqui agora com uma pergunta que acho que ia ser uma solução para muitos problemas, tanto de produção de lixo, de problema com gestão de lixo nos municípios, em cidades, mas também com a produção de embalagem que está em excesso. E ao mesmo tempo com abuso de palavras como reciclável, sustentável, eco, bio, etc. Acho que todos nós já percebemos e todos nós observamos que esse tipo de palavras acho que não limitaram a produção do lixo, porque realmente eu sinceramente não observo a limitação de produção do lixo. Pelo contrário, as pessoas acham que sentem-se desculpadas por comprar um shampoo porque está escrito reciclável, ou então feito do plástico reutilizado, não? A minha pergunta, por que não introduzimos uma taxa muito mais alta para as contentores, embalagens já, por exemplo, Continente, e pronto, dava a embalagem à senhora e ela não aceitava. Bom, além do facto que era pandemia, que era ainda mais difícil, e eu meti como o meu objetivo, não vou sair do supermercado sem o meu queijo na minha embalagem. Pronto, às vezes demorava 30 minutos a explicar. Falo com as senhoras e lhes digo, pronto, esse saco demora 400 anos a desaparecer e este saco provavelmente nunca vai chegar a ser reciclado. E elas dizem, ai não, mas eu meto no caixote amarelo. Pronto, basicamente eles acham que
A partir daí está tudo bem. Obrigada, corajosa. Pronto. A primeira pergunta. Para já, agradecer a presença do Sr. Ministro, do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Coragem, para o nome, para o Ministério, dedicado a isso. E, portanto, eu acho que juntávamos esta intervenção com mais duas intervenções ou dois questionamentos, não? É? Respondem já? Então, bom, okay. Obrigada pela sua questão. De facto, este é um tema que nós já andamos a defender há algum tempo e de facto, não podia haver melhor ter aqui a melhor altura para falar sobre isto. Cá está. Exatamente. Pronto. Porque, de facto, aquilo que diz é verdade. O Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado não tiveram a oportunidade de ouvir a questão, mas pronto, espero que pela resposta consigam compreender qual era a questão. Mas, de facto, aquilo que nós temos essencialmente apostado, até enquanto sociedade, é muito na substituição e não na alteração dos nossos padrões de... Portanto, nós olhamos para a embalagem, não queremos uma embalagem de plástico e vamos pôr uma compostável, ou biodegradável, ou o que seja. E, portanto, em termos de produção de resíduos, nós não mudamos a situação. Continuamos a ter imensa produção de resíduos, continuamos a ter imenso impacto ambiental. Quando queremos mudar, de facto, em termos de redução ou até de reutilização, o que é que acontece? Esbarra exatamente com a questão que estava a referir, que é, eu não tenho nenhum benefício... não sinto nenhum benefício, a não ser que seja a minha consciência e eu saiba que aquela é a melhor prática, eu não tenho nenhum benefício direto de usar uma embalagem reutilizável. De eu levar as minhas embalagens quando vou às compras, é igual, eu também faço isso, mas sou única e agora nós já temos o direito, porque nessa altura, em 2020, quando começou, não havia o direito. O direito neste momento já está em lei. Então, nós temos... Acho que é a partir de julho de 2021, Exatamente, certo? Exatamente. Aliás, o direito existe porque nós e outras organizações pressionámos, na altura, a legislação para que existisse. Exatamente dentro desta lógica que o Paulo estava a dizer, não é? Que nós temos de ter os direitos consagrados. Portanto, e o direito ficou consagrado e, portanto, neste momento já não temos essas reticências. O que acontece é que não temos nenhum incentivo. E, por exemplo, nós temos agora em lei a proibição dos sacos de plástico, a partir já nem sei de que data, porque são várias datas e agora não tenho aqui presente. Os sacos para a fruta, para os legumes, não podem ser de plástico. Para nós, essa não é a medida correta. A medida correta é os sacos passarem a ser pagos. Porque se eu tiver que pagar os sacos quando vou pôr a fruta no supermercado, eu aí já me lembro de trazer de casa. Porque a reutilização tem um aspecto ainda... Não vale a pena negar, e o Paulo também referiu isso, que o descartável é mais prático. A reutilização implica, normalmente, mais planeamento. Quer dizer, eu faço e, portanto, eu sei. Implica planeamento. Quando nós vamos comprar fora, implica planeamento. É uma coisa que se integra no nosso dia-a-dia, não há problema nenhum, mas implica planeamento. E, portanto, nós temos de ter ali... É bom que haja algum benefício. E esta componente de taxar, digamos assim, o descartável e, mesmo só taxando o descartável já é um incentivo, não é preciso dar outro incentivo à reutilização. Claro que também podíamos ter operadores que dizem se trouxer a sua embalagem eu faço um desconto. Mas como não está a acontecer, é melhor irmos para o outro lado e irmos penalizando e dando sinais daquilo que não devemos fazer. E outro mau exemplo foi, nós temos taxas previstas para as embalagens do takeaway, o plástico já está em vigor, o alumínio era para ter entrado em janeiro deste ano, não entrou e, portanto, supostamente entrará agora em setembro. Mas, por exemplo, aquilo que nós defendemos é que não é o plástico nem é o alumínio, é todas as embalagens descartáveis do takeaway. Deviam ter uma taxa, independentemente do material. Desde que sejam descartáveis, deviam ter uma taxa. Isso é que dá o sinal, que é descartável versus reutilizável. Se assim não for, é muito difícil. E para ter uma ideia, esta derrogação da entrada em vigor, isto é para o Sr. Ministro, esta interrogação da entrada em vigor, e nós estamos em contacto com uma empresa portuguesa, uma grande empresa portuguesa que está a desenvolver soluções reutilizáveis para o takeaway. E eles, por exemplo, estão a ter imensa dificuldade, ou estão a ter mais dificuldade em penetrar o mercado, porque o que os operadores dizem é mas agora é só em setembro que a entrada de alumínio. Portanto, aquilo é para ser em janeiro, mas como houve um adiamento, é em setembro. E portanto, esta constante... Ou seja, temos medidas que não têm uma abrangência como deveriam, ou seja, sobre todas as embalagens. E aquelas que temos, nós cortamos um bocadinho as pernas porque andamos sempre a protelar a entrada em vigor. Isto cria uma cultura nas empresas de que isto não é para cumprir, ou é para cumprir mais adiante. E, portanto, nós não nos mobilizamos enquanto sociedade, até os próprios operadores económicos, e nós compreendemos, porque há alguns que se mobilizam, às vezes depois são penalizados, porque há coisas que, de facto, estão em lei. Eu nunca me esqueço que eu sou do tempo, 1998, em que saíram as metas de reutilização de embalagens de bebidas. Eu lembro, na altura eu estava na Quercus, nós falámos com um grande operador, uma grande empresa de bebidas em Portugal, que continua a operar, que tinha feito um investimento de 1 milhão de contos na altura, que era a nossa moeda, numa nova linha de enchimento em reutilizável. Porquê? Porque a legislação dizia que ela ia ser obrigatória. E depois veio o Verde Oreca, veio uma data de coisas que eu agora não tenho tempo para explicar, e a legislação nunca foi implementada. E, portanto, aquela empresa
teve que absorver no seu negócio 1 milhão de contos, que é muito mais que 1 milhão de euros, é 5 vezes, acho que era 3, já não me lembro qual era a conversão, era 3, era 5 vezes, portanto estão a ver o que era, são 5 milhões de euros, pronto, que eles tiveram que integrar no seu negócio, quer dizer, porque perderam esse investimento. Portanto, nós também compreendemos, por isso é que apelamos tanto aos nossos decisores políticos para que sejam coerentes e que de facto haja uma visão, porque quando há visão, e nós vemos isso, porquê que a França tem um índice de reparabilidade? Porque há visão política, porque de certeza que em termos de pressões, ele tem um índice de reparabilidade para alguns equipamentos elétricos e eletrónicos. É o primeiro país, provavelmente até no mundo, mas certamente na União Europeia. Porquê que eles conseguiram e nós... Isso em Portugal seria muito difícil. Eles têm que haver uma visão política muito clara de onde é que se quer ir. E quando há essa visão política e há esse, pronto, também o peso político, percebe-se quais são as medidas que têm que ser implementadas. Se assim não for, o que nós muitas vezes temos são medidas avulsas, que depois ainda por cima, como temos mudanças de pasta, pronto, acabam por ser abandonadas por uns ou não consideradas tão relevantes, e depois políticas que eram positivas vão caindo por terra e nós nunca alteramos. Por isso é que nós não conseguimos alterar a questão da produção de resíduos. Nós estamos a produzir mais resíduos hoje do que produzíamos há 10 anos atrás. E agora até, pronto, está aqui no outro dia, falámos sobre isto aqui com o Sr. Secretário de Estado, não é? Eu já partilhei aqui com a plateia o lamento, não é? De no novo PERSU 2030 nós não termos metas de prevenção. Pronto, do nosso ponto de vista, esta visão política de que nós temos de trabalhar na prevenção de resíduos é fundamental para que depois haja coerência nas medidas. De outra forma, temos medidas que vão sendo apresentadas como sendo até para a prevenção, mas depois no final, nos dados verdadeiros da estatística, não se revelam, porque são medidas pouco estruturadas. Mas nós estamos muito disponíveis, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, para debater convosco todas as medidas que são necessárias para promover o granel. Muito rapidamente. Também há uma questão aqui muito importante e para a DECO também, e isto é um princípio fundamental e que se fala muito pouco, que é o princípio do poluidor-pagador, que na verdade é importante. E a questão de uma taxa, nós somos sempre defensores que o comportamento deve ser sempre numa lógica de não penalizar efetivamente o consumidor pelo comportamento, mas sim dar-lhe todas as capacidades ou todas as alternativas para esse mesmo comportamento. O que é que isto quer dizer? Que nós, quando estamos a fazer uma transição, sobretudo quando estamos a falar numa transição climática, nós temos sempre que dar a opção ao consumidor de poder fazer essa transição. É o mesmo de estarmos a apostar na mobilidade elétrica, mas nós estabelecemos também mecanismos de suporte para que os consumidores possam também, de facto, adquirir veículos elétricos e possam efetivamente utilizar os mesmos. A mesma situação acontece com o facto de estarmos a criar muitas vezes taxas que podem penalizar o próprio consumidor, mas não devemos desligar do princípio do poluidor-pagador. Agora, a questão é perceber que há um caminho que temos que fazer. Há efetivamente margens da população que têm que ser protegidas e, de facto, nós não podemos esquecer os consumidores mais vulneráveis que também não podem ficar desligados do mercado e aí também é importante o papel do Estado e, sobretudo, das autarquias locais em garantir efetivamente essa acessibilidade. Nós estamos a falar da prevenção, nós estamos com uma meta também no que diz respeito à desindexação das tarifas de resíduos, no que diz respeito ao consumo da água, porque o consumidor nem sequer relaciona a produção de resíduos efetivamente com as tarifas que paga. E nós temos um contador, um relógio que está a correr, mas ainda são poucos os sistemas que promovem já efetivamente esta desindexação. E lá está, nós não estamos também a dar ao consumidor toda a informação que ele precisa. Da mesma forma que o consumidor, quando compra um produto, e quando compra um produto que efetivamente ou aparentemente é mais sustentável, ele precisa de perceber porque é que aquele produto é de facto mais sustentável. Nós somos de facto defensores que em todos os produtos e em todos os serviços a pegada ecológica deve estar disponível para o consumidor. É verdade que já existem iniciativas como o rótulo ecológico e nós também vivemos numa dimensão de extrema rotulagem e muitas vezes que complica também o consumidor porque também não percebe que tipo de rótulos é que está a ver. Mas é importante também sermos mais transparentes para com o consumidor. Não podemos apresentar logo uma penalização e, sobretudo, dizer tem que pagar mais, sem lhe dar, por um lado, a alternativa, sem que ele perceba de facto o que é que pode fazer, mas também temos que agir no início, ou seja, temos que agir a montante, ou seja, perceber de facto porque é que é importante a reutilização, qual é que é a vantagem da reutilização e, sobretudo, eliminar os entraves na reutilização, porque o exemplo que deu
parece-me importante, que nós já temos uma legislação que permite essa reutilização, mas, por exemplo, na DECO, os casos que chegaram às reclamações dos consumidores no início que nos disseram é que era impossível, porque efetivamente as grandes superfícies, os estabelecimentos comerciais, ou eu adquiria aquele recipiente que permitiria a reutilização, ou eu não poderia trazer o meu recipiente. Mas vamos a casos concretos. Ainda hoje, se nos dirigimos ao supermercado, quisermos utilizar o sumo de laranja, por exemplo, muitas vezes dizem-nos que se eu não adquirir aquele recipiente que é disponibilizado, eu não posso trazer o meu de casa. Portanto, qual é que é o critério? Qual é que é a definição? Isto é que tem que ser resolvido, porque estas situações, se não são resolvidas, criam confusão ao consumidor. E por isso temos que agir aqui em várias frentes, mas com uma vertente integrada. E, na verdade, deixem-me só para terminar, quando falamos em matéria de sustentabilidade, há de facto muitos agentes que estão a trabalhar o setor, mas trabalham de forma isolada. Porque quando olhamos para as metas e quando olhamos para a ação climática e para as alterações climáticas, e aqui falo do lado que conheço do consumo, há de facto 3 vertentes onde se aplicam, onde tem um impacto das alterações climáticas de forma direta. A energia, nomeadamente na habitação, a mobilidade e na alimentação. Mas muitas vezes falamos, decisores e a Comissão Europeia tem de facto também muitas vezes, temos direções gerais que trabalham de forma também isolada, que não é muitas vezes integrada, e a falta de uma política integrada leva de variadíssimos roteiros, como foram falados há pouco, e o Eunice falou aqui de várias iniciativas que estão muitas vezes desligadas entre si e que depois, quando chegam ao consumidor, vêm desagregadas, não vêm integradas e, sobretudo, não há consequência para as ações. E vivemos num tempo de roteiros e de poucas ações. E isso tem que ser, este paradigma tem que ser invertido. Obrigada, Paulo. Queria dar a palavra ao Ivan, também para responder esta... Para terminar? Eu respondo, portanto, na perspectiva da Comissão Europeia, o que eu posso dizer sobre isso é que o regulamento das embalagens e dos resíduos de embalagens prevê que as embalagens passem a ser classificadas. Isso vai demorar tempo, porque isto não está no regulamento, há de ser um ato delegado da Comissão, portanto ainda demorará alguns anos. Mas o que pretendemos é que no futuro as embalagens sejam classificadas consoante a sua sustentabilidade e a sua reciclabilidade. Haverá uma escala de A a E, sendo que A são as embalagens mais sustentáveis e as embalagens classificadas com a letra E serão as menos sustentáveis. E isso terá, é isso que está no regulamento, terá um reflexo direto no âmbito do princípio da responsabilidade alargada do produtor. Caberá depois aos Estados-membros refletir essas diferenças de preço, portanto, ou melhor, evitar que os produtores dissolvam o peso do valor dessa embalagem, das embalagens menos, digamos, eficientes, no preço final e que isso fique discriminado. Aliás, como aconteceu aqui há uns anos em Portugal, relativamente aos sacos de plástico ultraleves. Mas esse é um caminho, portanto, o regulamento já aponta esse caminho, o caminho do preço, como falava a senhora da audiência. Obrigado. Obrigada a nós. Eu talvez aqui, se houver alguma questão que esteja aí premente, por favor, levantem o braço, mas queria aproveitar este momento com a presença do Sr. Ministro, porque queríamos agora também trazer o granel, não no sentido lato do termo e da venda e das condições favoráveis a que isso seja uma prática comum, mas trazer a realidade desta audiência e da audiência lá atrás, que é do comércio local, do pequeno empreendedor que tem uma loja de bairro e que vive desafios enormes em sustentar-se e em sustentar a sua loja, quando neste mês de granel, a Zero Waste Lab, eu própria vivenciei isso. São pessoas altamente informadas, altamente alinhadas, portanto, são parceiros seus, podem ser seus parceiros neste sentido, e que precisam realmente de uma legislação reforçada, uma discussão séria, e eu devolvi-lhe essa questão, que é como é que pode reforçar. Como? E já agora, sim senhor, por favor. Sim, desculpem o protocolo, mas...
E aqui também. Secretário de Estado. Aqui. Se faz favor. Tudo o que eu vou dizer é para ter que ajudar. Se o ministro já disse algo bem, o que eu vou dizer. Pronto, vou-me sentar aqui ao seu lado. Posso? Muito obrigado. Só tenho aqui, eu tinha até uma intervenção feita, mas não vou seguir a minha intervenção. Aliás, a vontade que eu tinha era mesmo estar a participar no debate e achava que era muito mais útil, muito mais interessante do que eu estar a fazer uma intervenção. Ainda me disponho a isso, se vocês quiserem. Só quero mesmo, tenho aqui só umas notas para cumprimentar todas as pessoas de forma muito correta. Quero cumprimentar naturalmente a Zero Waste Lab e a Maria Granel e, portanto, cumprimentar a Sara Moraes Pinto e a Eunice Maia pela iniciativa. Quero cumprimentar também a Gulbenkian, o Luís Madureira Pires, pelo programa Cidadãos Ativos, onde se insere este mês a campanha do mês do granel. Este é o primeiro ano, certo? Em que nós estamos a celebrar em Portugal, no fundo, a decisão que foi tomada pela Assembleia Geral das Nações Unidas relativamente ao Dia Internacional do Lixo Zero. Como dizia, tinha aqui um conjunto de notas que vou dispensar para este debate. Eu quero começar por dizer o seguinte: eu tenho uma enorme admiração pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por esta comunidade. Já conhecia do tempo em que eu estava na Câmara Municipal de Lisboa, já na altura achava que deveria ser valorizada e promovida e que naturalmente nós deveríamos procurar valorizar através dos exemplos aquilo que pode ser a propagação de práticas, de metodologias e desbravar até alguns preconceitos que nós temos no nosso país. Ainda recentemente, a propósito de um tema que é polémico, mas que, do meu lado, permite-me, pelo menos para o propósito que aqui estamos, dar nota de que também estava associada a muitos preconceitos que se tem que desbloquear, que dizia respeito a algumas matérias relativas ao licenciamento ambiental, que nós simplificámos, na minha opinião, corretamente. Eu vou dar exemplos, pelo menos aqueles que eventualmente impedem que a Zero me critique automaticamente de todos os que nós adotamos. Penso eu que estaremos de acordo na perspectiva da simplificação do licenciamento da água para reutilização. Por exemplo, para um conjunto de fins e usos que promovem a economia circular e que são úteis para a nossa comunidade, e especialmente para um país que tem particularidades em algumas zonas do país de stress hídrico, substituição da água potável por água reutilizável e torná-la mais simples, mais prática, mais fácil. Outro exemplo, este aqui mais polémico, a produção de hidrogénio verde, que de alguma maneira, no nosso entender, deve ser utilizada também mais uma vez para substituir gases fósseis. Estou a dar estes exemplos na medida que são úteis para demonstrar a disponibilidade e abertura mental para colaborar na perspectiva também de desbravar caminho relativamente às limitações, constrangimentos que muitas vezes exigem para as atividades que comercializam a granel. E, portanto, estou absolutamente disponível para perceber o trabalho que eu estava há pouco a ouvir, que vão retomar um grupo de trabalho que tinham, já retomaram, pronto. Um grupo de trabalho parlamentar. Nós podemos ser observadores, se vocês quiserem, totalmente disponível para dar apoio a esse trabalho. Acho que é fundamental nós trabalharmos desde logo junto do consumidor, junto dos hábitos de consumo. Eu já tenho uma perspectiva um pouco diferente da Susana relativamente a algum ceticismo relativamente às metas ambientais. Eu explico porquê. Primeiro, não é verdade que nós não tínhamos metas de prevenção. É muito fácil eu fazer a conta. O facto de mantermos o mesmo volume de resíduos num país que cresce economicamente é ter metas de prevenção. Lamento, mas isto é, na minha perspectiva, simplesmente ser um bocadinho mais cético e realista quando nós olhamos para o passado. Porque eu também não me sinto confortável, confesso-vos, a fazer o que o anterior PERSU fazia, que era ter metas de prevenção muito ambiciosas, 10%, e depois não ter lá as políticas que correspondam à execução dessas mesmas metas. E, portanto, como eu não gosto e nunca gostei, e já tive o papel, quando eu estava na Câmara Municipal de Lisboa, responsável pela área dos resíduos, de iludir
que temos um plano, e eu aí subscrevo também as palavras da DECO, ter um plano muito bonito, que depois não se operacionaliza, então preferimos a adoção de uma visão mais realista, mais cética, logo à partida mais negativa, mas ao mesmo tempo conscientes da realidade em que nós estamos do ponto de vista da situação dos resíduos em Portugal, em que o ponto de situação não é bonito, não é agradável, e nós estamos bastante longe dos nossos objetivos do ponto de vista ambientais na área dos resíduos. Diria mesmo, sem querer deprimir ninguém, que é uma das áreas em que nós estamos pior. Ainda agora tivemos o relatório da OCDE da década das políticas ambientais e não vale a pena fingir nem criar qualquer tipo de ilusão relativamente a isso, em que há um conjunto de áreas do nosso país que pode orgulhar de estar a caminhar de forma significativa para os objetivos e para a ambição que o país tem de atingir a neutralidade carbónica o mais cedo possível. Noutras áreas nós sabemos que estamos bastante atrasados, bastante aquém daquilo que deveria ser a política ambiental do nosso país e quando nos comparamos com outros países da OCDE. Portanto, o ponto de partida é o que é, e nós quisemos um PERSU realista, não necessariamente significa que nós estejamos resignados. É uma coisa diferente do que ter um PERSU mais realista. Dito isto, acho que sim, políticas de prevenção são determinantes, trabalhar os hábitos de consumo é determinante, criar eu também concordo que é preciso trabalhar com as grandes superfícies e perceber em que sentido é que nós não devemos esforçar um pouco a ampliação de áreas a granel nas grandes superfícies. Também acho que nós temos que simplificar a vida dos corajosos comerciantes que têm vendas a granel e têm dificuldades relativamente a isso. Também acho que nós devemos alinhar incentivos entre aquilo que é a cobrança de taxas que nós temos relativamente embalagens com pegada e se calhar até aproveitar esses mesmos recursos para dar descontos a quem, por sua vez, tem práticas sustentáveis de levar as suas próprias embalagens para trazer as suas compras. Totalmente disponível para isso e, portanto, o Secretário de Estado sai daqui com uma missão e a missão dele é realmente sentar-se convosco a trabalhar, porque nós estamos disponíveis para isso. Eu também sou muito mais favorável a um alinhamento de incentivos relativamente à taxação e depois valorização de comportamentos do que proibição. A proibição tem riscos e eu também revejo naquilo que há pouco foi dito, que nós não podemos perder as pessoas para os nossos movimentos, nós não podemos perder as pessoas para a transição. Se nós começamos a ser demasiado proibitivos, começamos a ser demasiado intrusivos na vida das pessoas começam a rejeitar a transição. Nós temos é que conquistar as pessoas para os nossos movimentos. Para conquistar as pessoas para os nossos movimentos temos que incentivá-las, valorizar os comportamentos corretos em detrimento dos comportamentos incorretos. E não devemos ser irrealistas. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sou muito favorável à ideia de desligar a tarifa de resíduos da água, mas tenho bem consciência que isso é fácil ser feito nas empresas, é fácil ser feito nos serviços, é fácil ser feito nas moradias, é particularmente difícil no nosso país fazerem apartamentos de prédios, por uma razão, os condomínios nem sempre funcionam. Eu, por mim, pagava-se por volume nos condomínios, mas depois os condomínios têm dificuldades de funcionamento. A DEC saberá isso melhor que eu e, portanto, não vale a pena explicar. Portanto, aquilo que nós queremos fazer é criar uma obrigatoriedade onde é possível já evoluir. Há municípios do nosso país que já têm tarifas de volume. Lisboa tem tarifa de volume para o comércio, a Maia já tem tarifa de volume para moradias. Portanto, não há razão nenhuma para o nosso país não generalizar tarifas de volumes, mesmo que continuem a ser cobradas pela água, porque a cobrança não é um pormenor. Os sistemas também precisam de ser financiados, as empresas de água são muito eficazes nas cobranças, desculpem a expressão, desculpem a minha frontalidade, e as empresas precisam de ser financiadas. Nós temos rombos no financiamento das entidades, especialmente em baixa, nós vamos ter problemas com os nossos objetivos ambientais. Portanto, não querendo entrar no detalhe do PERSU, não querendo entrar no detalhe, nós temos bem consciência que há um longo trabalho a fazer nos resíduos em Portugal. Nós sabemos que para nós podermos atingir metas de reciclagem que nos orgulhem ou que pelo menos estejam razoáveis face àquilo que é a comparação do nosso país com outros países, nós temos que reduzir substancialmente a fração resto, nós temos que desligar o crescimento dos resíduos daquilo que é o crescimento económico, que é muito difícil. É mais difícil desligar o crescimento dos resíduos do crescimento económico do que é desligar as emissões
de CO2 do crescimento económico. O nosso país tem conseguido desligar as emissões do CO2 do crescimento económico, desligar os resíduos é mais difícil. O facto de eu dizer mais difícil não significa que deste lado esteja alguém resignado. Volto a dizer, não há ninguém resignado deste lado. Mas é importante termos consciência, olhando para o passado e olhando meramente para o passado, que é difícil, é uma tarefa difícil. Portanto, exige um grande trabalho, Toda a gente que defende o granel, toda a gente que defende que as pessoas devem procurar, desde logo, ter uma atitude naquilo que são os seus hábitos, as suas compras, reduzindo as embalagens, está a ajudar imenso o seu país, está a ajudar imenso os objetivos ambientais, porque as embalagens têm um peso brutal no volume dos resíduos do nosso país. Portanto, automaticamente, reduzir embalagens é reduzir volumes que nós temos que tratar. E como nós ainda para mais temos um problema, porque temos problemas na separação, e porque ainda estamos atrasados nesse campo, e depois também temos problemas no tratamento, porque não temos tecnologias de tratamento tão evoluídas como outros países, na prática estamos a perpetuar problemas ambientais e sociais na área dos resíduos. Porque eu digo sociais porquê? Porque os aterros, em que nós colocamos 57% dos nossos resíduos, são socialmente cada vez mais rejeitados, é cada vez mais difícil. Portanto, mesmo que eu fosse inconsciente, felizmente não sou, do ponto de vista ambiental, era impossível continuar a ter uma política de aterros em Portugal, porque a população rejeita, ninguém quer viver ao lado de um aterro. Portanto, antigamente, há 20 anos atrás, o aterro foi visto como uma evolução face a uma lixeira, hoje já não é. E, portanto, ninguém vê nos aterros uma solução sequer aceitável de convivência social. E, portanto, nós temos aqui um problema, temos vários problemas, mas nós estamos a correr contra o tempo a vários níveis. Estamos a correr contra o tempo por causa das emissões, estamos a correr contra o tempo porque nós temos metas, já não vamos falhar as metas intermédias, mas temos metas até 2035 que temos que cumprir. Estamos a correr contra o tempo porque temos aterros que se vão esgotar e não vai ser fácil, eu diria mesmo, vai ser impossível encontrar terrenos no nosso país para renovar o volume de resíduos que nós teríamos que pôr em aterros nos aterros em Portugal. Portanto, nós temos que ter uma estratégia acelerada de redução de resíduos em aterro. A prevenção é a melhor solução delas todas. Se nós conseguirmos logo evitar a produção de resíduos, desde logo eliminando as embalagens, nós conseguimos reduzir substancialmente a fração resto. A segunda, e também muito evidente, é a separação de biorresíduos e de orgânicos. Se nós conseguirmos generalizar os biorresíduos orgânicos, aí temos um problema. Podem fazer perguntas depois se quiser. Para diminuir a ansiedade, estou cá, estou disponível para vocês. A redução de resíduos orgânicos é um problema porque há uns anos atrás desligámos o financiamento daquilo que é o tratamento em alta do financiamento da recolha de biorresíduos e agora é um peso grande nos municípios e os municípios, vamos ter que ajudar os municípios a encontrar soluções para os biorresíduos, vamos ter que aproveitar muito bem as infraestruturas que existem no nosso país para os tratar, vamos ter que aproveitar o potencial que eles têm para transformar em energia, nomeadamente em gás, porque também nos ajuda a descarbonizar e reduzir o consumo de gases fósseis no nosso país. Depois, temos que necessariamente aproveitar também o potencial energético. Nós estamos a importar resíduos de outros países para alguns setores industriais do nosso país. É absurdo, ou seja, nós estamos a pôr os nossos resíduos em aterros e há setores industriais do nosso país que estão a importar resíduos de outros países. Nós temos que substituir naturalmente esses resíduos por resíduos nacionais e depois temos que naturalmente tratar, digamos assim, os restantes resíduos. Temos que ter uma estratégia agressiva de reciclagem, vamos agora avançar com o Unilex, vamos aumentar os fluxos específicos para tentar ter uma estratégia mais ambiciosa nas embalagens, vamos ter que trabalhar de perto com a indústria para tentar perceber se conseguimos ativar alguns fluxos específicos que não estão a funcionar devidamente e corretamente em Portugal, seja nos têxteis, seja na madeira, e sabemos, ou seja, temos bem noção do trabalho gigantesco que temos pela frente. Quanto mais sucesso tiverem as estratégias de comércio a granel, mais a nossa vida fica facilitada. E, portanto, literalmente temos todo o interesse em perceber como é que nós podemos impulsionar o comércio a granel, porque, desde logo, são menos resíduos que nós temos que tratar
e menos problemas que temos neste gigantesco descrição que eu vos fiz da tarefa que temos pela frente. Temos muitas divergências, com certeza continuaremos a ter. Não vale a pena, também estamos preocupados com isso. Mas temos aqui pontos de interesse, temos disponibilidade da nossa parte e vontade de trabalhar. E agora estou disponível para as questões que vocês queiram. Obrigada pelas suas palavras. Importante também aqui, só antes de ir à intervenção aqui da Cristina, que é dizer que focalizar também neste reforço, não só do consumidor, mas destes profissionais, estes empreendedores destas lojas, que com dificuldade, vemos que há espaço para que elas existem e elas todos os dias abrem e com muita força e muitas, infelizmente, fecham. E, portanto, a tónica aqui e a provocação que este grupo de trabalho quer trazer é também como criar condições para que estas lojas sejam diferentes da venda a granel em grandes superfícies. Tenho que dizer isto. Quer para responder ou acumula questões? Sim. Está ligado. Eu estava aqui assim, só preocupada a querer muito a intenção, porque tivemos aqui em grande discussão antes e toda esta descrição me parece muito complexo. Portanto, eu já acho fantástico estar nesse papel e não é um papel fácil. Parabéns por ter aceito, acho ótimo. Mas, de facto, o que eu acho é que nós temos muitos problemas para resolver, mas temos nesta sala uma oportunidade gigantesca, porque nós temos aqui representada uma parte pequena de um grupo muito maior, que me parece que resolveria, sendo empoderado, muitos dos problemas que mencionou. Ou seja, porque o que eu tenho visto, enquanto membro da Zero Waste Lab, é certo, mas também enquanto cidadã, porque na realidade gostava de fazer esta ponte até com o Dr. Luís, que é, isto é um programa de cidadãos ativos, não é? E portanto não é só um programa de consumidores ou de ambiente, e na realidade eu acho que é esta beleza que nós temos aqui, que é ter uma empresária, uma ONG, um ministro, secretário de Estado e um programa da sociedade civil que tem na sua mão dinheiro suficiente para mobilizar 182 projetos. Portanto, nós tivemos aqui, estou um bocadinho a resumir aquilo que foi apresentado, porque me parece que são os ingredientes ótimos para se conseguir fazer uma verdadeira cocriação. Se o governo, agora vou arriscar, agora vai tudo, empoderar, aproveitar, deram-me o espaço, não é? Mas se o governo de facto aproveitar aquilo que é experienciado e pilotado e até mensuravelmente quantificado e avaliado por um programa reconhecido pelo governo para o fazer, não é? E que traz e congrega toda uma sociedade e toda uma comunidade que é muito diversa, falámos aqui hoje sobre isso, muito diversa e que está representada no país inteiro, que tem nas suas mãos empreendedores que mobilizam eles, eu vejo isso, municípios inteiros. Há lojas a granel a fazer iniciativas de compostagem ao nível municipal, há lojas a granel a fazer sensibilização nas escolas, a toda a hora, Eunice e outros. Portanto, estas lojas a granel são pequeninas secretarias de Estado que podem ser ativadas nos mais variados níveis. E, portanto, a minha pergunta é: por que não rever uma legislação tão antiga e tão longe de tudo o que são todas as renovações, perto os estudos por aí que existe, não é? E que, de facto, nós repensámos nos mais diferentes governos e mais diferentes quadros e esta legislação ficou ali congelada. Portanto, o que eu acho que nós temos aqui é mesmo um diamante em bruto e que poderia facilmente, eu acho que era facilmente, a DECO diz que é facilmente, a ZER diz que é facilmente, nós todos dizemos que é facilmente, porque é de facto incluir e fazer desta legislação uma legislação de inclusão de possibilidade e não de restrição. E eu acho que responsabilizando até de uma certa forma quase coprodutiva de como é que a comunidade que aqui está disponível para fazer diferente, como é que nós os podemos empoderar com meios de incentivo, porque estas pessoas que têm estas lojas mobilizam muitos pequenos ecossistemas ao seu lado. Pronto, era mesmo isto. E queria-lhe mesmo pedir encarecidamente, não ignore. Eu não ignoro, deixa-me só dizer o seguinte: eu quando estava em Lisboa fizemos eu agora só para dizer, na altura fizemos
um Zero Waste Lab, não é? Portanto, não sei se entretanto avançou, não avançou no Hub do Beato. Lembro mais ou menos que era isso que estava previsto. Não avançou. Pronto, está a ver? Olha, mudei de funções, olha. São vocês. É assim, eu total disponível, ou seja, eu não tenho um reconhecimento por este setor de agora, não é? Pronto. E, portanto, eu acho que sim, que acho que é um setor que tem que ser apoiado, tem que ser diferenciado, fazem um papel fundamental de extensão da comunicação e das políticas públicas, e é do nosso interesse que tenham sucesso e reproduzam os vossos exemplos e conquistem o máximo de clientes possível. Portanto, do meu lado, mas estamos disponíveis para isso, ou seja, estamos disponíveis para perceber qual é que é o resultado do vosso trabalho, o que é que resultaria aí em termos de propostas de alteração legislativa, em que medida é que nós nos podemos envolver, totalmente disponível. Está respondido? Está registado. Como é que fazemos agora? Isto é tipo namoro. Ok, e agora? Como é que fazemos? Eu acho que agora é redigir uma proposta de alteração legislativa, não é? Mas já começámos, assim. Pronto. E com base numa proposta de alteração legislativa, fazer uma reunião entre todos, perceber quais é que são as dificuldades. A partir do momento em que nós temos uma iniciativa legislativa, há dois caminhos possíveis. Há o caminho da legislação através do Governo, há o caminho de legislação através da Assembleia da República. Eu não me choco que seja através da Assembleia da República, como há pouco estavam a sugerir. Mas podemos testar os dois. Admito que a Assembleia da República, reconheço que se então for uma lei que acabe por ter um grau de consenso superior, tem, muitas vezes, essa faculdade de ter uma perduração no tempo, uma maior responsabilização, uma maior adesão, porque há vários partidos que podem suportar a mesma alteração legislativa. Se for através do Governo, porque há alguma dificuldade, nós também estamos disponíveis para isso. Eu não vejo em que medida é que, ao mesmo tempo, nós estamos a querer rever os tais incentivos negativos, positivos das embalagens. Nós quisemos corrigir o das embalagens de plástico porque achávamos que havia ali, em muitos aspectos, desproporcionalidade, ou seja, aplicava-se um valor muito alto, mesmo que fosse uma embalagem de café, isso gerava um efeito, uma reação absurda da parte das pessoas, um bocadinho aquilo que estava a ser falado há pouco. Tem que se ter cuidado nos efeitos negativos relativamente a isso. Corrigimos corrigimos a forma como, ou seja, na altura de julho do ano passado, achámos, quando era para entrar em vigor a iniciativa legislativa, nós achámos que nós não fazia sentido adiar mais. E, portanto, já tinha sido adiado durante o período do Covid, ainda para mais estávamos em plena Conferência dos Oceanos em Lisboa, era uma verdadeira vergonha se o país adiasse a implementação da contribuição especial das embalagens do uso único de plástico. Mas, na altura, convicto que estava mal desenhada a iniciativa. E, portanto, procurámos agora corrigir. Corrigimos no sentido de dar-lhe maior proporcionalidade, porque havia desproporcionalidade na aplicação da taxa, e, portanto, procurámos corrigir essa desproporcionalidade. Realmente adiámos o alumínio, e estamos perto da convicção, penso que já conversaram sobre isso, que realmente temos que ter uma política para o uso único e não andar aqui a falar de materiais. Estamos absolutamente também com essa convicção. Precisamos trabalhar para melhorar aquilo que é a nossa perspectiva, para corrigir aquilo que é os incentivos negativos. Não tem que coincidir com a atualização. Portanto, nós podemos fazer isto, quer dizer, em peças legislativas autónomas, quer dizer, não tem que as coisas coincidir. Do nosso lado, total disponibilidade. Eu volto a dizer, eu não vejo em que é que o cumprimento dos objetivos deste setor colidem com mesmo o desenvolvimento de outros setores, nas grandes superfícies, etc. Não vejo. E, portanto, acho que é um setor que ganha o seu espaço, que tem o direito a desenvolver-se, que o seu crescimento está alinhado com os objetivos ambientais do país, e nós temos é que vos incentivar a crescer. E depois é assim, também total disponibilidade para tentar perceber dentro do enquadramento o que é estratégico, eventualmente. Eu, no setor dos resíduos, uma das coisas que é muito importante identificar, que é muito mais fácil identificar na água, é muito mais fácil identificar na energia, que é quais é que são os 4, 5, 6 investimentos estratégicos, questões estratégicas que têm que ser feitas para nós crescermos do ponto de vista dos resultados. E isso é muito importante. Não sei se este setor, para além da questão da atualização legislativa, se tem outras perspectivas, ideias que
que permitam também esse crescimento. Se existirem, cá estamos para analisar qual é o papel que nós podemos ter para tentar também a esse nível ter uma participação, desde logo com a mobilização de recursos, em que condições é que temos e se nós podemos ou não ajudar-vos. Bom, queria mesmo agradecer a audiência e a presença do Sr. Ministro. Nós vamos ser, e aos convidados e ao nosso painel, nós vamos ser com certeza céleres e depois, porque já tem em andamento o documento, e também aguardamos celeridade na resposta para o tal encontro que aqui se marcou. Esperamos por vocês, não é? Sim, sim, claro que sim. Podem aguardar-nos. Nós temos uma reunião solicitada aos secretários de Estado, precisamente para falar sobre prevenção. Não é só sobre o granel. Pronto. É em geral. Nós estamos à espera. Portanto, Ficou à nossa espera da primeira vez. eu acho que traga... No limite, podem fazer uma coisa, que convidam para estar cá no próximo ano. Um ano é muito tempo, Sr. Ministro. Não. Tem de ser antes. Não. Eu só dizer isto em jeito de brincadeira. Isto, por acaso, é um ensinamento que eu tive da Câmara de Lisboa. Nós tínhamos reuniões anuais com determinados territórios e voltávamos lá um ano depois. Quer dizer, voltar a um sítio, ter uma plateia, uma pessoa que compromete-se para tentar ter uma evolução das coisas, depois não ter, é muitíssimo desagradável para quem está sentado lá de cá. Portanto, garanto-vos que se nos encontrarmos para o próximo ano, gostava que pelo menos nós tivéssemos muitas coisas em andamento. Se eu não tiver, não brinco com o estado, fico sentado ao meu lado, como está hoje. Eunice. Sim. Queremos agradecer muitíssimo a presença, que nos honra, que nos dá, sobretudo, esperança. Precisamos de exigir celeridade. O último decreto foi publicado em 2017, precisamente numa altura de arranque do setor, e foi um duríssimo golpe para este conjunto de empreendedores, mas, sobretudo, também para a comunidade. É um decreto que diz respeito ao arroz, que está... é um dos alimentos na base da alimentação das pessoas e, portanto, foi uma altura particularmente difícil e desafiante. Falámos aqui de redução de resíduos. O granel tem um papel fundamental na prevenção e na redução desses resíduos, mas vai muito para além dessa área. Está relacionado com uma alimentação mais sustentável, com a promoção também dos nossos ecossistemas naturais, e promove o próprio capital natural. Portanto, quando falamos de lojas a granel e do setor do granel, estamos efetivamente a falar de um contributo ativo no terreno para a sustentabilidade e para o nosso futuro. Esta sessão deixa-nos aqui vários caminhos. Nós temos trabalhado em ligação e graças a esta plataforma e vamos fazer questão de reunir e de apresentar uma proposta. Vamos acompanhar este processo, vamos exigir também esta mudança e hoje, que é um dia de celebração de lixo zero, é não só um dia de celebração, mas também um dia de ativismo e de exigência de mudança. Portanto, só posso agradecer muitíssimo, mais uma vez, a presença dos nossos convidados. Conseguimos ter aqui vários níveis de representação, de contar também com a força da sociedade civil e de terminar com estas palavras. Portanto, acho que foi um encontro frutífero e queremos não esperar pela próxima edição do mês de granel, mas de facto ter notícias em breve. Muito, muito obrigada mais uma vez e obrigada também à Gulbenkian por ser casa para esta iniciativa e por promover o desenvolvimento sustentável. Obrigada. Bom, damos aqui por encerrada a sessão, mas antes nós queríamos tirar uma fotografia ao grupo, em conjunto. Se puderem chegar aqui à plateia, tiramos aqui uma fotografia para que fique registado.
mochilas, não é? Para aqui, virem-se todos para aqui, vamos lá fazer aqui uma orquestra de coro e de coro. Vai, eu sou baixo. Acho que temos que aplicar mais. Temos que aplicar mais. Nós somos altas. Lá vem os 20 quadrados.